I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, então na nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre noções de trigonometria, tá? Ou seja, as relações num triângulo retângulo, ok? Então, preparamos aqui algumas coisinhas para vocês da seguinte forma. Então, vamos estudar um pouco sobre os triângulos retângulos, né? Conceitos, elementos de um triângulo retângulo e, por fim, chegar no Teorema de Pitágoras, tá? E algumas relações também fundamentais. Então, já sabemos que um triângulo é retângulo, tá? Quando um dos seus ângulos internos medir 90 graus, ou seja, ele for um ângulo reto, tá? Então, se um desses ângulos for um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, dizemos que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, o ângulo reto nós geralmente denotamos dessa forma, tá? Com um pontinho aqui. Ou aqui também, um pontinho aqui, tá? Então, chamamos de lados, né? AB, lado AB, aqui, lado AB. Lado BC, AC, tá? Então, é o segmento de reta entre A e B. O segmento de reta entre os pontos A e B é o lado AB, lado AC, lado BC, tá? Para qualquer um desses aqui, se chamarmos os vértices desse triângulo, tá? Que são esses pontinhos aqui, que liga duas desses lados, se chamarmos eles de A, B e C, então os lados vão ser representados dessa forma, tá? Também temos os ângulos internos, tá? Então esses triângulos, eles têm ângulos internos. Por um exemplo, esse daqui, é o BAC. Esse chapéuzinho aqui significa que está falando do ângulo em A, tá? BAC é este ângulo aqui, que vale 90 graus. Já este outro ângulo, ABC está representando esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, que é o ângulo B, tá? Ou ACB, este ângulo aqui, ok? Então, chapeuzinho aqui no C. Bom, o comprimento de cada um desses lados, tá? A gente vai chamar de medidas, tá? As medidas dos lados. Então, a medida deste lado AB aqui, eu vou chamar de um C, tá? Só por convenção, eu posso chamar de qualquer coisa, mas nesse caso aqui eu vou chamar de C. A medida desse lado AC, estou chamando de B. A medida desse lado BC, estou chamando de A, tá? Então, aqui, medida de BCA, de ACB e de AB, eu estou chamando de C, tá? E as medidas dos ângulos, então, geralmente a gente chama assim, ângulo. Eu quero fazer a medida desse ângulo A, Então, aqui, A, chapéu. Quando eu represento dessa forma, é a medida do ângulo A, que nesse caso a gente já sabe que é de 90 graus por ser um ângulo reto, tá? Bom, esse ângulo B aqui eu não sei quanto mede, nem esse ângulo C, tá? Aqui também, esse ângulo A aqui é um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo ele pode estar disposto de qualquer forma, desde que um dos seus ângulos seja um ângulo de 90 graus, ok? Então, sabemos que o lado BC, esse lado BC aqui, ele é chamado de quê? Ele está oposto a esse ângulo reto, tá? Então, nesse triângulo retângulo, este lado aqui, que está oposto ao ângulo reto, que é o lado BC, ele é chamado de hipotenusa, tá? Então, esse BC, ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, AC e AB, são chamados de catetos, tá? Esses lados aqui, A, B e AC, que são adjacentes a esse triângulo, desse ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos, ok? Catetos desse triângulo ABC, tá certo? Bom, e aí a gente já pode partir com essas definições desses de hipotenusa, dos catetos, a gente já tem o Teorema de Pitágoras, tá certo? O Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, tá? Então, vou desenhar aqui, já temos aqui um triângulo retângulo, tá certo?
de lados AB, AC e CB ou BC, tá? Com medidas A, B e C. E o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, tá? Esta medida aqui, A ao quadrado, ela vai ser igual à soma do quadrado das medidas do cateto. Então, essa medida desse cateto é B, essa medida deste cateto é C, B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado. Então, este daqui é a relação de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras. Isso daqui vai me garantir que sempre que eu tiver um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Ok? Então, ó, temos esse triângulo aqui, também temos umas outras relações com relação ao ângulo, tá? Eu vou pegar esse ângulo B aqui, tá? A medida dele, ó, eu não sei quanto é, mas eu vou chamar aqui, ó, de B chapéu, tá? Então, temos uma medida que é chamada de seno. O seno de um ângulo agudo, tá? Neste caso aqui, porque a gente está nesse triângulo retângulo, agudo significa que este ângulo aqui é menor do que 90 graus, tá? O seno deste ângulo aqui, ele vai ser dado entre a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de um ângulo vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? No triângulo retângulo, ok? O cosseno deste ângulo B, tá? Ele vai ser dado por cateto adjacente, ou seja, qual é o cateto que está ao lado deste ângulo B? Aqui, ó, é este cateto AB. Então, a medida de AB é C. Então, o cateto adjacente C sobre a medida da hipotenusa A. C sobre A é o cosseno do ângulo B. Já a relação da tangente de um ângulo, tá? Também vou pegar em relação a esse ângulo B aqui, tá? A tangente desse ângulo B, ela vai ser dado como cateto oposto sobre cateto adjacente. A medida do cateto oposto, que é B, sobre a medida do cateto adjacente C. Então, a tangente do ângulo B vai ser B sobre C. Mesma coisa eu poderia pegar em relação a esse ângulo C, tá? Ó, se eu pegasse em relação a esse ângulo C, o seno deste ângulo C vai ser cateto oposto C sobre A. O cosseno, cateto adjacente, B sobre a hipotenusa A, B sobre A. E se fosse a tangente de C, seria como? Cateto oposto sobre cateto adjacente, C sobre A, ok? Então, está aí as relações de seno, cosseno e tangente dentro de um triângulo retângulo, tá? Podemos também ver uma relação fundamental, tá? Temos algumas relações que são chamadas de relações fundamentais dentro de um triângulo retângulo ABC. E já sabemos o seguinte, né? Que o seno deste ângulo B, ó, se aqui for o ângulo B, ó, o seno deste ângulo B, ele vai ser dado como cateto oposto sobre a hipotenusa, B sobre A, B sobre A. O cosseno deste ângulo B vai ser cateto adjacente, C sobre A, tá? Então, ó, só organizando aqui, ó, fazendo essa multiplicação aqui, ó, esse cara que está dividindo eu vou passar multiplicando, então B vai ser igual a A vezes o seno. O C vai ser igual a A vezes o cosseno, tá? Então, temos essas igualdades aqui, essas equações. E vamos lá, ó. De acordo com o teorema de Pitágoras, né, ele me diz que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, tá? E vamos ver que relação vamos tirar disso aqui tudo. Quem é o B? B, ó, a gente já sabe aqui que B é dado por A vezes o seno de B. Então, isso aqui vai ficar, ó, o B, tá? Vou só substituir aqui, vai ficar B, que é A vezes o seno do ângulo B, né? Isso aqui tudo ao quadrado, mais o C. Quem é o C? C vai ser A vezes o cosseno do ângulo B, tá? Ao quadrado. Isso aqui tudo vai ser igual a A ao quadrado, tá certo? Bom, vou só organizar esse quadrado aqui, ó, é a mesma coisa que A ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo B mais A
ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado do ângulo B, tudo isso daqui é igual a A ao quadrado, né? Bom, vocês concordam comigo que ó, eu posso dividir toda esta minha equação aqui por A ao quadrado, tá? Quando eu dividir toda ela por A ao quadrado, eu posso fazer essa simplificação aqui, ó, com esses A's ao quadrado, tá? Isso aqui tudo vai ficar, ó, 1. Vou dividir os dois lados por A ao quadrado, então aqui vai ficar 1. O que eu tenho, o que vai me dizer a seguinte relação, ó, seno ao quadrado do ângulo B, tá? Do ângulo B, mais o cosseno ao quadrado do ângulo B, vai ser tudo isso igual a 1, tá? Então, essa daqui, ó, é a primeira relação fundamental que temos, que o seno ao quadrado de um ângulo dentro do triângulo retângulo mais o cosseno ao quadrado, tudo isso daqui vai ser igual a 1, ok? Bom, e aí podemos também tirar uma segunda relação disso daqui tudo, tá? É essa daqui, ó. Consideremos o seno de B sobre o cosseno de B. Eu tenho esta razão aqui, tá? E isso daqui vai me dar o quê? Quem é o seno? B, né? B sobre A, dividido. Quem é o cosseno de B? O cosseno de B, ó, é C sobre A. C sobre A, né? Divisão de fração, eu repito a primeira, né? Repito a primeira, que é B sobre A, vezes, e multiplico pelo inverso da segunda. C sobre A, o inverso vai ficar A sobre C, né? Então, ó, A posso cancelar com A, vai me ter como resultado B sobre C. Bom, qual relação eu tenho aqui, ó? B sobre C em relação a esse ângulo B, né? Porque eu estou fazendo seno de B, cosseno de B. Então, eu tenho que, em relação a esse ângulo B, cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C. E isso daqui é justamente a tangente, tá? Tangente do ângulo B. Então, temos, ó, que a tangente de um ângulo B vai ser igual a o seno do ângulo B sobre o cosseno do ângulo B, tá certo? Temos essa outra relação aí muito importante nestes triângulos, no triângulo retângulo, tá? Então, ó, já temos ferramentas suficientes para fazermos bastante exercícios, tá certo? Então, no próximo vídeo vamos fazer bastante exercícios sobre essas relações trigonométricas dentro deste triângulo retângulo, ok? I never made it.